Bom dia, moçada, tudo bom? Aí, ó, cumprindo como eu prometi pra vocês, aí a gente tentou fazer lá uma live pelo Zoom, né? E ela acabou não dando muito certo por conta da internet e tal. Eu decidi gravar um vídeo aqui com aquele assunto que eu tava comecei a ministrar pra vocês lá na live, mas não acabou não se concretizando, sacou? Essa aula vai ficar disponível lá no canal do Alfa, certo? Inclusive vocês devem estar vendo ela agora pelo canal do Alfa, tá bom? E eu preferi agora trabalhar com esse formato, assim, trabalhando mais com a folhinha de papel, com os esqueminhas, assim, como se fosse aqueles lettering que vocês fazem no caderno de vocês, porque eu achei mais interessante pro jeito que eu vou gravar, tá bom? Então aqui, ó, voltando lá ao nosso tema que a gente começou a abordar ontem lá e não fomos meio frustrados, o assunto que eu escolhi aqui foi propriedades físicas de compostos orgânicos, certo? Foi um assunto que eu iniciei com algumas turmas de pré-vestibular, algumas eu terminei, outras não, então eu decidi dar um reboot aqui na aula, que é para poder todo mundo acompanhar, todo mundo ficar meio que homogêneo aqui no estudo dessas propriedades aqui, tá bom? Em especial, moçada, essa aula aqui é uma aula super importante porque a UEA, tanto a UEA quanto o Enem gostam muito desse assunto aqui, porque é um assunto ao qual eu posso problematizar, eu posso contextualizar, sacou? Então existe uma infinidade de formas diferentes de trabalhar com essas propriedades aqui, utilizando na tua questão exemplos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, em especial, é um tópico de química orgânica que tanto a UEA quanto o Enem gostam bastante, tá bom? E aí é o seguinte, quando a gente vai estudar aqui essas propriedades aqui, ao todo as que caem no vestibular são três, que são os parâmetros térmicos, que eu coloquei aqui para vocês ponto de ebulição, mas também é o ponto de fusão, tá bom? Determinação desses pontos aqui. A questão da solubilidade, certo? E a questão aqui da acidez de compostos orgânicos, ok? Essas são as três propriedades que são mais cobradas aqui. Vai haver também condutividade elétrica, pressão de vapor, mas elas vão entrar mais em contextos de química 1 e 2 do que necessariamente em contextos de química 3, tá bom? Aí é o seguinte, eu vou dividir essa aula em duas partes, então vai ter a parte de parâmetros térmicos, que vai ficar na primeira parte que eu estou gravando agora, e a parte lá de solubilidade e acidez, que eu vou deixar para uma segunda parte do vídeo, beleza? E aí, começando aqui, ó. Qual é a vantagem aqui, galera, das moléculas orgânicas em relação às outras moléculas, assim, tipo, compostos inorgânicos do reino mineral e tal? As moléculas orgânicas, elas dão a possibilidade para a gente olhar para a estrutura dela e fazer inferências aqui sobre uma infinidade de propriedades, certinho? E quando eu quero falar de parâmetros térmicos, como eu comentei com vocês aqui, ó, são os pontos de fusão e ebulição. E aí aquela temperatura onde a substância passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, perfeito? Em especial, as questões elas pesam mais a mão aqui na parte do ponto de ebulição, certo? Porque é mais fácil volatilizar compostos orgânicos do que necessariamente solidificar eles aí, tá bom? Aí é o seguinte, como é que vai funcionar o jogo das coisinhas aqui, ó? Não é que eu vá olhar para uma substância, que sei lá, olhar para o etanol e afirmar que o ponto de ebulição dele é X, sacou? Que é tantos graus Celsius aqui, não é isso. Mas as questões, geralmente elas vão te dar um grupo de moléculas, perfeito? E dentro desse grupo de moléculas, tu precisa fazer a análise e saber quem é que vai ter maior, menor e ponto de ebulição ou fusão intermediário, sacou? E é possível fazer isso adotando alguns critérios aqui pra gente, perfeito? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte aqui, moçada. Quando eu vou analisar parâmetros térmicos aqui, eu tenho que primeiro conhecer o tipo de ligação que esse componente faz, certo? Então, dentro da química aqui, a gente vai ter aqui dois tipos principais de ligação. Aqueles que a gente vai chamar aqui de intramolecular. Lembra que esse termo intra significa aqui dentro da molécula, perfeito? E aquelas ligações que a gente chama de ligações intermoleculares. Aí tu lembra que esse termo aqui significa que essa estrutura, essa interação acontece entre duas moléculas diferentes, perfeito? Enquanto as ligações intramoleculares, que vão ser aquelas que vocês veem lá no primeiro ano, que são ligação iônica, covalente ou metálica, elas estão aqui responsáveis pela formação da substância, formação da molécula. As intermoleculares, que é que vão interessar para a gente agora, vão estar explicando para a gente como é que essas moléculas interagem umas com as outras, perfeito? Então, para a definição desses parâmetros térmicos, meus amores, aqui, ó, eu vou ter que frisar de forma mais interessante aqui a minha observação nas forças intermoleculares, porque o que importa agora aqui pra gente é como essas moléculas interagem e não como elas são formadas, tá bom?
Para exemplificar isso aqui para vocês, eu coloquei aqui, ó, justamente a moléculazinha de água, que é uma molécula bem simples e todo mundo conhece, perfeito? Então observe o seguinte aqui, ó. A molécula de água ela tem geometria angular, formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, certo? Sendo que o oxigênio é muito eletronegativo, logo essa molécula vai ter um polo negativo forte e 2 polos positivos fortes, tornando ela uma molécula aqui pra gente de caráter polar. Perfeito? E é o seguinte, vocês notem que eu tenho 2 ligações aqui, ó, e essas ligações aqui são formadas por compartilhamento de elétrons, então são ligações covalentes. Como essas ligações que eu apontei para vocês, elas estão formando a molécula de água, eu digo aqui para ela que é uma força intramolecular, certo? Agora, quando eu analiso aqui, por exemplo, 2 moléculas de água, eu percebo que existe uma espécie de interação aqui organizada entre polos de cargas opostos, perfeito? Então, de novo, molécula de água, polo negativo, polo positivo. Outra molécula de água, polo negativo, polo positivo. E como são cargas de sinais opostos, moçada, aqui, ó, eu vou ter uma atração eletrostática entre o hidrogênio de uma molécula de água e o oxigênio da outra molécula de água. Perfeito? E aí o que vai acontecer? Como essa interação aqui é entre 2 moléculas aqui, ela já vai ter aqui uma natureza de força ou ligação intermolecular. Perfeito? E aí a gente começa a frisar o seguinte aqui, ó. Como essas forças elas são muito intensas, muito expressivas aqui, ó, a atração entre essas 2 moléculas vai ser muito forte. Perfeito? Então, de novo, se está dentro da molécula, força intramolecular, responsável pela formação. Se está entre 2 moléculas ou mais, formando energia de rede, eu chamo isso aqui de força intermolecular. Explica como elas interagem umas com as outras. E, de novo, para a determinação desses parâmetros térmicos e principalmente do ponto de ebulição, a minha análise ela tem que acontecer dentro aqui a interação das moléculas. E aí, assim como as intramoleculares são 3, aqui as intermoleculares também vão ser 3. E a primeira, a mais forte entre elas aqui, ó, vai ser justamente a ligação ou ponte de hidrogênio, tá bom? O termo mais utilizado aqui atualmente é ligação de hidrogênio, tá bom? Mas se você estiver fazendo exercícios aí mais antigos, também vai aparecer com o termo ponte de hidrogênio, tá bom? Agora acompanha comigo aqui, moçada. Em que situação acontece o tal do ponto de hidrogênio? Primeiramente aqui, ó, eu tenho que ter uma molécula que tem que ser fortemente polar. Perfeito? E aí, como eu falei para vocês agora, como é que eu justifico o fato da água, por exemplo, ser uma molécula polar, moçada? Ela tem um elemento que é muito eletronegativo. Então, na maioria das vezes que eu vou analisar aqui uma substância, seja ela orgânica ou inorgânica, a primeira coisa que eu tenho que definir para ela ser polar ou apolar é se ela tem ou não algum elemento que seja muito eletronegativo, certo? Em segundo lugar, a gente vai verificar se esses vetores de eletronegatividade se anulam ou não, mas isso aqui não vem ao caso agora, tá bom? E aí é o seguinte, para que haja uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio, aqui, ó, essas cargas, moçada, elas têm que ser muito intensas, a polaridade dessa substância tem que ser muito elevada. Isso só vai acontecer se na estrutura dessa substância eu tiver um elemento que seja muito eletronegativo, tá bom? E lá na tabela periódica, na Química 1, vocês aprendem que da tabela periódica toda, os elementos que têm maior eletronegatividade, que têm maior expressão para essa propriedade, são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Estão eles aqui organizados em ordem, tá bom? Então, o flúor o mais eletronegativo, o oxigênio intermediário e o nitrogênio o menos eletronegativo entre esses 3. Tá bom? Qual é a condição para existir ponto de hidrogênio? Que eu tenha um desses 3 elementos aqui na minha molécula e que ele esteja ligado diretamente a hidrogênio, sacou? Porque é bem razoável eu pensar que se não tem hidrogênio, não tem como ter ligação de hidrogênio, perfeito? E é justamente isso que acontece aqui, por exemplo, na molécula de água. Observa aqui, ó, eu tenho oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, faz parte lá do nosso flowzinho, certo? Ligado diretamente a hidrogênio, certo? Por que tem que ser necessariamente hidrogênio? Dos elementos da tabela periódica, ele vai ter um raio atômico menor, o que permite ele criar uma carga positiva muito intensa também, sacou? Então, quando tu tem um desses 3 aqui ligado a hidrogênio, tu vai ter tanto um polo negativo forte, quanto um polo negativo também forte. Perfeito? Joinha? É o seguinte, observa. A atração aqui é eletrostática positivo e negativo. Como essas 2 cargas elas são muito intensas, as moléculas permanecem muito unidas entre si. Consequência disso, para tu separar essas 2 moléculas aqui, moçada, para passar elas para a fase vapor aqui, é necessário uma grande quantidade de calor, certo? Se tu for analisar, por exemplo, a água, o exemplo da água aqui, que é uma molécula pequena, uma molécula de baixa complexidade, de baixo peso molecular, tu imaginaria para que ela tivesse um ponto de ebulição baixo. Mas quando a gente vai ver lá nos parâmetros, a gente sabe lá que o ponto de ebulição da água é aqui de 100 graus Celsius.
que é um ponto de ebulição muito elevado, visto que a água é uma molécula muito pequena, certo? E aí como é que eu justifico isso? Apesar da molécula ser pequena e de baixa complexidade, ela tem uma interação química entre elas aqui que é muito forte, que é na natureza de uma ligação de hidrogênio. Sacou? Então, de novo, olhou na tua prova que a tua substância ela tem um desses três elementos e eles aqui estão ligados diretamente a hidrogênio, nem pensa duas vezes. A interação química aqui, ó, vai ser uma ponte ou ligação de hidrogênio, e eu tenho que lembrar que das três ela vai ser a mais forte. Se ela é a mais forte, ela vai ter que gerar obrigatoriamente uma substância com ponto de ebulição mais elevado. Perfeito? A nossa segunda interação química aqui, que também é bastante importante, cai bastante em prova, é o tal do dipolo-dipolo, e alguns exercícios ou alguns livros aqui vão chamar esse dipolo-dipolo pelo nome de dipolo permanente, tá bom? Então, se vier na tua provinha aí, ó, tipo dipolo-dipolo, dipolo permanente, tu já sabe o que é, tá bom? Agora vamos fazer aqui uma variação, vamos fazer um conceito, vamos conceitual, vamos dar um nome aos bois aqui, certo? Um dipolo-dipolo acontece também em moléculas que tem que ser obrigatoriamente polares também, certo? Primeiro ponto interessante aqui, perfeito? Também são moléculas polares. Só que diferente do primeiro caso aqui, ó, eu vou estar lidando agora com elementos que têm baixa eletronegatividade, certo? Consequência disso, se eu tinha alta eletronegatividade, cargas elétricas intensas, fortes, mantinham as moléculas muito ligadas umas às outras. Se eu tenho elementos de baixa eletronegatividade aqui, moçada, eu posso imaginar que a atração eletrostática entre eles não seja tão efetiva assim. Em provas, em exercícios gerais aqui, moçada, os elementos que vão aparecer pra gente aqui, ó, são geralmente cloro, bromo, iodo, enxofre e fósforo, tá bom? Isso quando eu falo de química orgânica, tá bom? Então, nunca vi diferente acontecer de aparecer um elemento que fuja muito disso aqui. Toda vez que aparece dipolo, que é a mesma coisa que dipolo permanente, as moléculas lá vão ter cloro, bromo, iodo, enxofre ou fósforo. Tá bom? Joinha? Então, vamos começar a discutir isso aqui, ó, fazendo uma comparação entre duas moléculas que têm muita similaridade. A primeira molécula de água e a segunda de sulfeto de hidrogênio, certo? Aí, como eu falei para vocês, aqui, ó, eu tenho uma ponte de hidrogênio porque ele obedece àquela configuração que eu falei agora mais cedo para vocês, certo? Elementos aqui com alta eletronegatividade, gerando dois polos elétricos intensos, então as moléculas estão muito unidas umas às outras. Quando eu vejo a molécula de sulfeto de hidrogênio, notem aqui que a estrutura, a geometria molecular dessa substância é muito similar à que da água, as duas têm geometria angular. O enxofre, inclusive, é da mesma família do oxigênio, família 6A dos calcogênios lá, certo? Outra coisa interessante, o enxofre, por estar mais abaixo da tabela periódica, ele é um elemento mais pesado. Então, tecnicamente falando, a gente esperaria, por exemplo, moçada, que o sulfeto de hidrogênio, por uma questão de massa, por ser mais pesado, ele deveria ter como é que eu posso falar para vocês? Um ponto de ebulição mais elevado, porque se ele é mais pesado, é mais difícil de evaporar, certo? Só que não é bem isso que acontece. Então, observa aqui, ó, o fato dessas cargas aqui geradas pelo enxofre, desse elemento ter baixa eletronegatividade, faz com que as cargas aqui, moçada, não sejam tão intensas assim. A consequência disso é que quando eu interajo uma molécula com a outra, eu não vou ter alta atração, vou ter baixa atração, sacou? E é o seguinte, se eu não tenho alta atração eletrostática entre essas substâncias aí, eu não tenho como mantê-las unidas por muito tempo. Eu não vou precisar de uma quantidade muito grande de calor para separar essas substâncias, certo? A principal consequência disso aqui, observa, é quando eu analiso a água e o sulfeto de hidrogênio, que são moléculas extremamente parecidas, eu verifico que a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a substância água, ela vai ser pra gente um líquido, enquanto a substância sulfeto de hidrogênio aqui já vai ser pra gente um gás, certo? Ou seja, mesma estrutura, composição muito parecidas, propriedades químicas também parecidas, porém, ponte de hidrogênio, ponto de ebulição alto, se torna líquido, dipolo permanente, estrutura moderada, não tão efetiva assim, ponto de ebulição baixo se torna um gás, sacou? Então, já sabemos aí que a primeira forma de surgir aqui um dipolo permanente é quando eu tenho um elemento de baixa eletronegatividade, certo? Só que aí vocês têm que pensar que essa não vai ser a única forma de existir aqui esse tipo de interação química. Eu também
posso ter, moçada, uma segunda situação, onde eu tenho flúor, oxigênio ou nitrogênio, e que esses elementos não estão diretamente ligados a hidrogênio, certo? Então, por exemplo, observa aqui, ó, a molécula de propanona, que é a tal da cetona comercial, certinho? A propanona, ela vai ter oxigênio, que é o nosso elemento eletronegativo, certo? Tá lá no FON. Só que, diferente da água, por exemplo, esse oxigênio não está ligado ao hidrogênio, ele está ligado a carbono, certo? Se eu tiver qualquer um dos três elementos, mas esse camarada não estiver ligado diretamente ao hidrogênio, ele ainda assim forma um dipolo, um dipolo permanente, sacou? Então, duas possibilidades. Repetindo aqui, ó, ou vai ser um elemento de baixa eletronegatividade na minha estrutura, aí não importa como ele esteja ligado aqui, ó, ele vai formar um dipolo, ou eu vou ter o FON que não está ligado a hidrogênio e também vai formar dipolo. Perfeito? Joinha. Aí, vamos aqui, ó, ver um segundo ponto importante. Vamos para cá agora. Observa aqui o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui na câmera. Para de tremer. Agora observa. A terceira interação química, que é até a interação química menos efetiva, que tem mais, como é que eu posso falar para vocês? Ela tem menor força, vamos pensar o seguinte aqui, que é a nossa interação fraca, menos efetiva, ela vai se chamar de polo induzido, ou também pode ser chamada de dipolo instantâneo, mas alguns problemas vão chamar ela aqui, ó, de força de London ou força de Van der Waals. Então, é a interação que tem maior no número de nomenclaturas, vamos pensar o seguinte aqui, sacou? Em que situação ela vai ocorrer aqui pra gente, moçada? Ela ocorre com moléculas apolares. Então, vamos lá. Enquanto a ligação de hidrogênio aqui e o dipolo acontecem em moléculas polares, sendo ligação de hidrogênio alta polaridade e dipolo polaridade baixa aqui eu vou ter moléculas apolares aqui, tá bom? Quando eu estiver analisando compostos inorgânicos lá da química 1 e da química 2, não sabe, isso pode, esse conceito do que é apolar vai variar muito com a questão da somatória dos vetores. Aqui na química orgânica é um pouco mais simplificado, porque a gente vai ter um grupo de substâncias que representam muito bem essas substâncias apolares aqui. Quem são esses grupos, essas funções aqui que vão ser obrigatoriamente apolares? Elas vão ser aqui os nossos hidrocarbonetos, que são aqueles grupos de moléculas que são formadas só por carbono e hidrogênio. Então aqui, ó, dica preciosa, olhou na tua prova, na tua questão aqui que tu tem um hidrocarboneto, tu já pode afirmar direto que essa substância é apolar. E se ela é apolar, a única interação possível para essa molécula é de dipolo induzido aqui pra gente, tá bom? Que dentre as três é a interação mais fraca. E aí fica organizado assim. Pão de hidrogênio é mais forte, vai gerar geralmente aqui, ó, moléculas que tem pão de ebulição elevado. Dipolo, relação moderada, vai gerar moléculas que pão de ebulição aqui intermediário. Dipolo induzido aqui, moléculas apolares, baixa e fraca interação, baixos pontos de ebulição aqui pra gente, ok? E aí, ó, para organizar as ideias aqui, discutir alguns aspectos, alguns pormenores, a gente pode pegar aqui, ó, uma sequência de substâncias e fazer algumas perguntas a respeito dela. Então, por exemplo, vamos olhar para cá. Ele pede aqui nesse exemplo para a gente pegar e colocar as moléculas abaixo em ordem crescente de ponto de ebulição, tá bom, moçada? Eu coloquei ponto de ebulição aqui, ó, porque é o que mais aparece em prova, mas as mesmas afirmativas que eu fizer para ponto de ebulição, eu posso também traçar para ponto de fusão, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho um álcool, eu tenho um aleto, eu tenho um aldeído e eu tenho um hidrocarboneto e eu tenho aqui uma amina terciária, certo? Aí vamos discutir alguns aspectos importantes aqui. Primeiro, se eu quero em ordem crescente, eu quero do mais baixo ponto de ebulição para o mais alto ponto de ebulição, correto? E aí, ó, quando eu vou fazer essa análise, eu tenho que me perguntar, das três interações que eu tenho, qual é a que é mais fraca? E a resposta é dipolo induzido, certo? Aí eu olho para cá, dessas substâncias, qual é a que qual é a que gera um dipolo induzido? Obviamente, aquela que for um hidrocarboneto. Então, eu já posso marcar direto essa aqui como sendo a minha primeira substância, a que tem menor ponto de ebulição. Perfeito? Aí eu continuo aqui e eu vou ter uma questão bem interessante, moçada. Uma questão bem bacana aqui em relação à questão dos outros componentes. Porque, por exemplo, os próximos que tem que vir aqui tem que ter interação intermediária.
ou seja, devem ser dipolo-dipolo. E aí, ó, entre as moléculas que fazem dipolo-dipolo, eu tenho o nosso cloretano, o nosso acetaldeído e o nosso trimetilamina aqui. Então, essas três substâncias que eu marquei aqui, todas elas formam dipolo-dipolo. Por razões diferentes aqui, mas formam dipolo-dipolo. A primeira, elemento de baixa eletronegatividade. A segunda, elemento de alta eletronegatividade, mas que está ligado a carbono. Perfeito? A terceira também, elemento de alta eletronegatividade, mas que não está ligado a hidrogênio, está ligado apenas a carbono. Perfeito? Aí vamos começar a nossa análise aqui. Se eu tenho dois dipolos, moçada, obviamente que o meu critério aqui, ó, de desempate entre essas paradinhas, ela vai ser a questão, primeiro, da eletronegatividade, em seguida da questão da massa, perfeito? Então, acompanhe comigo aqui, ó. Quando eu coloco cloro, oxigênio e nitrogênio, moçada, qual desses grupos aqui é mais eletronegativo? Obviamente, o oxigênio e nitrogênio. Então, vamos deixar cloro lá para escanteio, certo? E aí, observa, eu tenho oxigênio e nitrogênio que tem eletronegatividades acentuadas, certo? Só que essa substância tem 2 carbonos, essa substância tem 3 carbonos, perfeito? Consequência, como essa aqui é mais pesada, ela tem mais massa, ela deve ter ponto de ebulição mais elevado, perfeito? Então vamos lá cá de novo. 3 substâncias que fazem dipolo-dipolo, aqui por ter elemento de baixa eletronegatividade, aqui por ter elementos de alta, mas não ligados a hidrogênio, certo? Porém, eu sei que oxigênio e nitrogênio são mais eletronegativos, então eu já descarto o cloro aqui, certo? E aí é o seguinte, quando eu conto a massa desses dois componentes aqui, eu percebo que esse é bem mais pesado, então, por um critério de massa, ele vai ter ponto de ebulição mais alto. Então, nessa ordem, qual desses três é o que tem menos interação química ou interação mais fraca? O nosso cloroetano, certo? Segundo, dos dois que sobraram aqui, esse é mais leve, então ele vem em seguida. Esse daqui também tem dipolo-dipolo, mas é mais pesado, quarta posição. Por último, esse daqui é o que vai apresentar maior ponto de ebulição, porque ó, aqui, ó, oxigênio ligado a hidrogênio, logo ele forma uma ligação de hidrogênio. Perfeito? E vai ser assim que vai surgir nossa análise nos nossos probleminhas, tá bom? Então, pensou nisso aqui, fixou nisso aqui, tá tudo certo. Esse é o nosso primeiro critério, tá bom? Vamos imaginar agora, moçada, o seguinte, olha aqui, ó. Segundo critério, quando a minha análise ela não tem muito a ver aqui com a questão de interação química. Nota que aqui eu tenho uma molécula de butano, aqui eu tenho uma molécula de octano, aqui eu tenho uma molécula que tem 16 carbonos, que é linear e saturada, certo? E é o seguinte, moçada, é bem razoável eu falar para vocês o seguinte aqui, ó, que se eu tenho uma molécula leve, vai ser muito mais fácil de evaporar. Se eu tenho uma molécula mais pesada, vai ser mais difícil dela evaporar aqui pra gente, perfeito? E aí o que acontece? Quanto mais massa essa substância tiver, moçada, quanto mais maior peso molecular, mais difícil vai ser eu chegar ao ponto de ebulição. Então posso pensar o seguinte, moléculas leves vão ter baixo ponto de fusão e ebulição, moléculas pesadas, alto ponto de fusão e ebulição. Perfeito? E aí o PAC define aqui pra gente um parâmetro que é um parâmetro bem específico, mas meio que aparece nos livros, então a gente tem que falar, tá bom? Que é um parâmetro para hidrocarbonetos na nossa CATP, que é a tal das condições ambientais de temperatura e pressão, tá bom? Ele fala o seguinte, que se tu tiver um hidrocarboneto linear, ou seja, um hidrocarboneto não ramificado, ele tem uma faixa de massa entre 1 a 5 carbonos, esse camarada a 25 graus Celsius vai ser um gás. Se ele tiver de 6 a 16 carbonos, ele vai ser pra gente um líquido. Lembrando que quanto maior o número de carbonos essa substância tiver, maior vai ser a viscosidade desse líquido. Então ele passa de um líquido muito fluido, pro hexano, por exemplo, ele vai ficando mais pegajoso, mais viscoso lá para dodecano e assim sucessivamente, tá bom? A partir de 17 carbonos até um número X de carbonos, um número maior aqui, ó, eu vou ter obrigatoriamente uma substância no estado sólido. Perfeito? E aí lembrando que esse parâmetro ele só serve se a minha substância for um hidrocarboneto e estiver aqui a 25 graus Celsius, tá bom? E aí a gente tem que saber fazer uma análisezinha aqui bem bacana, que é uma análise que vai ser importante pra gente, certo? No geral, a gente entende que o fator interação química aqui, ele vai ser mais importante do que o fator massa, sacou? Exemplo disso aqui, por exemplo, é quando eu coloco aqui, por exemplo, o nosso
etanol e o nosso hexano, certo? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Etanol, 2 carbonos. Hexano, 6 carbonos, certo? Quando a gente vai falar de relação de massa, eu penso que o hexano é mais pesado, então, tipo, numa primeira linha de raciocínio, eu pensaria que ele tem que ter ponto de ebulição mais alto, certo? O nosso etanol aqui é mais leve, então deveria ter ponto de ebulição mais baixo, perfeito? Só que não é exatamente isso que acontece, porque, de novo, entre o parâmetro massa e o parâmetro interação química, força intermolecular, a força intermolecular ela ganha um protagonismo aqui, ela ganha uma maior importância pra gente, certo? Então, apesar dessa substância ela ser mais leve, eu tenho que pensar que ela faz ponte de hidrogênio, enquanto esse camarada aqui faz um dipolo induzido, certo? Se a gente olhar na nossa tabelinha aqui de pontos de ebulição, vocês vão notar aí, ó, se vocês forem buscar esse valor, que o ponto de ebulição do nosso álcool aqui, moçada, é em torno de 74 graus Celsius. Já o hexano é em torno de 60, certo? Então notam que eu tenho uma molécula mais pesada, mas que apesar de ter mais massa, ela tem um ponto de ebulição menor. Isso porque a interação química aqui é fraca e aqui é forte. Então lembrando, álcool forma a ligação de hidrogênio, interação forte, ponto de ebulição alto. Aqui eu tenho um dipolo induzido, interação fraca, ponto de ebulição baixo. Então, de novo, na grande maioria das vezes, quando a gente vai comparar esses dois parâmetros, parâmetro de massa e parâmetro de força intermolecular, a força intermolecular ela ganha um protagonismo aqui pra gente. Perfeito? Joia? Então, só que o seguinte, existe uma coisinha que eu costumo falar para meus alunos, que é uma paradinha chamada bom senso. Sacou? O que seria esse bom senso? A gente poder discutir, pensar até que ponto, galera, a massa vai ser secundária em relação à força intermolecular. Então, quando eu pego aqui ó, uma molécula de 2 para 6 carbonos, eu consigo perceber que a massa não é tão importante. Mas se eu pegar aqui uma molécula, por exemplo, aqui eu tenho uma molécula que tem 18 carbonos, perfeito, moçada? Óbvio que se eu pegar uma molécula que vai ser muito mais pesada, essa questão de interação química ela já vai se tornar secundária, tá bom? Então, de novo, duas moléculas que têm um peso molecular próximo, eu vou levar em consideração a minha força intermolecular em relação à massa. Agora, se eu tenho uma molécula que vai ser muito pesada, se tipo, a variação de massa de uma para outra é muito significativa, é exorbitante aqui, aí realmente eu tenho que lembrar aqui que a massa vai ser mais importante, tá bom? Mas isso aí é uma questão de bom senso, tá bom, moçada? Tem que usar a inteligência que Deus te deu, perfeito? Então, ficou entendido o parâmetro de massa aí? Vamos passar para o nosso terceiro critério aqui que vai ser importante para nossa análise. Que critério é esse? Critério de ramificação. Aí eu quero que vocês entendam uma parada bem importante aqui, ó. Quando eu estou falando de dipolo induzido, e eu vou discutir isso aqui porque as 3 substâncias que eu coloquei aqui, ó, são hidrocarbonetos, certo? Eu tenho que pensar que, como essas substâncias elas não são polares, elas não têm carga positiva e negativa, eu devo afirmar aqui, galera, que não vai ter uma carga positiva para atrair outra negativa como se fosse um ímã, certo? E aí eu tenho que me perguntar, como é que essas moléculas elas interagem? E aí eu vou lembrar aqui, ó, que se a minha força intermolecular for um dipolo induzido, a minha interação química vai ser por superfície de contato, certo? Ou seja, eu tenho uma molécula que ela deve ter aqui pra gente um formato, é muito importante isso aqui, meu Deus, escrevi fortato, sou um burro. Ela vai ter que ter aqui pra gente, moçada, um formato. E esse formato, ele deve ser favorável para que essa molécula se encaixe a uma igual a ela, certo? Então, assim, vamos pensar o seguinte aqui, ó. A partir de agora, o formato que essa molécula tem é decisivo para determinar se ela vai ter uma boa interação química ou não. Aí eu venho para cá. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui 3 substâncias, todas elas são hidrocarbonetos, certo? Ou seja, todas elas realizam dipolo induzido, certo? E todas elas vão ter aqui 5 carbonos, ou seja, além de eu empatar na questão da interação química, elas também vão empatar na massa, certo? E aí o seguinte, a única diferença entre elas, moçada, é justamente o que eu coloquei aqui em cima, o grau de ramificação, certo? Essa não tem nenhuma ramificação, essa tem uma e essa tem 2. E aí eu tenho que pensar,
Qual dessas 3 moléculas se encaixaria melhor se ela estivesse interagindo com uma substância igual a ela? E a resposta bem óbvia, talvez para vocês aí, seja essa daqui. E tá super certo o raciocínio. Se tu colocar outra molécula de pentano aqui em cima, tu vai notar que o encaixe dele é perfeito, como se fosse uma peça de Lego, certo? Agora, quando eu coloco aqui uma ramificação, eu vou meio que criar falhas na superfície de continuidade, na superfície de contato. E aí eu tenho que lembrar que toda vez que essa molécula ganhar uma ramificação, eu vou ter um ponto onde esse encaixe, onde essa superfície de contato não vai ser perfeita, tá bom? Consequência disso, eu tenho que pensar que para nível aqui de interação química, de dipolo induzido, as ramificações, ao invés de ajudar o sistema aqui a se encaixar, elas vão atrapalhar, criando falhas na continuidade, tá bom? E a gente taca aqui para vocês uma observação importante. Quanto mais ramificado o sistema, vou colocar uma vírgula aqui que é importante, né, saber escrever, menores os pontos de fusão e ebulição, tá bom? Então toda vez que tu compara duas substâncias, aqui muito semelhantes, sendo que uma é normal e outra é ramificada, moçada, a que é ramificada tem que ter o quê? Menor ponto de fusão e ebulição. Perfeito? Próximo ponto aqui importante, a questão do grau de insaturação pra gente. Vamos pra cá. Seguinte, aqui ó, a gente tem aqui 3 substâncias, tá? Sendo que essas duas aqui são similares, vou já explicar aqui pra vocês por que elas são similares. Tá bom? E aí, galera, a diferença entre elas não tá na interação química, visto que todo mundo é hidrocarboneto, certo? Então todo mundo faz dipolo induzido. Não tá na questão da massa, porque todas elas têm 6 carbonos. E também não tá na questão da ramificação, porque todas elas são moléculas lineares, são moléculas normais. Perfeito? Como deu para notar, a diferença de uma para outra é a presença ou a quantidade de ligações do tipo π, certo? E aí o seguinte, vamos pensar o seguinte aqui. A que menos vai me dar trabalho aqui numa questão de interação química, e por isso aqui vai ter maior ponto de fusão e ebulição, vai ser o nosso hexano normal. Substâncias saturadas em geral têm maior ponto de ebulição em relação às substâncias insaturadas, tá bom? Então, de novo, apareceu uma insaturação aqui, ó, a gente já pode determinar que essa substância vai ter menor ponto de ebulição em relação à substância saturada. Vamos colocar até isso aqui como observação, para ficar uma coisa mais homogênea, tá bom? Observação. Deixa eu escrever aqui para vocês. Quanto mais saturado o sistema, menores os pontos de fusão e pontos de ebulição. Perfeito? E aí uma segunda pergunta, principalmente para quem vai fazer PSC aí, é alguma coisa mais específica, né? Porque a UEA e o Enem vão colocar em ordem e perguntar qual é que tem maior e qual que tem melhor. Tu já sabe que se ela tiver muita insaturação, ponto de ebulição baixo. Se ela tiver pouca insaturação, ponto de ebulição alto. Tá bom? Então, o que pode acontecer no PSC, que é uma prova um pouco mais conteudista, um pouquinho mais complexa? Ela pode perguntar de ti, mas por que isso acontece, tá bom? E a gente tem 2 explicações importantes aqui sobre isso. Primeiro, quando eu tiver aqui uma dupla ligação, mais tarde na parte de isomeria geométrica, a gente vai verificar que essa dupla ligação ela vai aparecer pra gente em 2 conformações. Ou ela vai aparecer nessa estrutura trans aqui, que é essa estrutura na diagonal. Isso aqui não importa necessariamente, o que importa é o porquê, isso vai ficar mais claro mais tarde. Ou nessa conformação cis aqui, certo? E aí é o seguinte, a gente tem que pensar qual dessas 2 situações aqui, moçada, eu vou ter uma maior diminuição aqui da superfície de contato. Aí lembra, na configuração trans, ela se assemelha muito à molécula como se ela estivesse normal, se ela estivesse saturada, se não tivesse nenhuma dupla ligação, certo? Então, a conformação trans ela não vai me fazer muita diferença, porque no formato da estrutura, ela vai se assemelhar aqui, ó, à molécula como se ela fosse saturada. A treta vai acontecer aqui, ó, na conformação cis, porque como ela vai mudar aqui, ó, a estrutura da molécula, nesse ponto eu posso criar falhas na superfície de contato, certo? Então, na estrutura da dupla ligação, eu vou ter aqui uma falha maior quando essa molécula for na estrutura cis, tá bom? Ok? Seguinte, outra explicação para isso está na questão da energia cinética. Aí, como vocês devem lembrar aí, lá da parte inicial, eu falei para vocês que as ligações do tipo π aqui, moçada, elas vão ter maior energia potencial química. E, consequentemente, ela também vai apresentar uma maior energia cinética nas moléculas da qual ela faz parte. Perfeito?
Então, olhou para uma molécula que tem muita ligação pi, é porque ela tem muita energia cinética. O que é energia cinética? É uma energia que está associada ao nosso movimento, certo? Movimento. Então, eu posso afirmar que moléculas que têm insaturações, elas acabam tendo um grau de vibração maior do que moléculas que são saturadas, certo? Consequência disso, se essa molécula aqui está vibrando muito por ter mais energia, moçada, vocês entendem que o processo de interação entre elas é dificultado? Porque além dela não ter um formato muito bom, ela ainda está tremendo muito, ela está vibrando muito, sacou? Se essa vibração já é alta para dupla ligação, imagina para tripla, que carrega muita energia potencial, certo? Então, de novo, além da dupla ligação interferir no formato das substâncias, ela também vai interferir na energia cinética, que seria o grau de agitação da molécula. Quanto mais energia ela tem, maior a agitação, mais difícil é com que ela interaja com outra parecida, certo? Com uma molécula semelhante. E aí fica aqui nossa observação geral. Quanto mais insaturado o meu sistema, menores os pontos de fusão e ebulição. Perfeito? Por último, nosso último critério aqui, galera, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Observa a questão da posição dos grupos, certo? E quando eu falar grupos para vocês, elas podem ter aqui 3 naturezas. Isso pode ser um grupo funcional, uma hidroxila, uma carbonila, uma carboxila, uma amina e por aí vai, certo? Pode ser uma insaturação, uma dupla ou tripla ligação e uma ramificação, ou uma ramificação, sacou? Nota que a gente tem aqui 3 substâncias, perfeito, e que essas substâncias elas têm a mesma massa, a mesma função orgânica, todas elas são álcools e por aí vai, tá bom? Vamos pensar o seguinte, o que eu quero que vocês verifiquem aqui é a seguinte situação. Isso aqui é uma molécula de hexanol, certo? Num primeiro momento, a gente já consegue verificar que o hexanol tem uma hidroxila e por ter hidroxila, ela realiza a ligação de hidrogênio, correto? Ligação de hidrogênio. Só que eu não posso pensar que essa molécula vai interagir apenas por ligação de hidrogênio. Então, eu posso, por exemplo, aproximar daqui, ó, uma outra hidroxila de um outro álcool, por exemplo, e eles interagirem por ponte de hidrogênio, de ligação de hidrogênio aqui. Mas também pode acontecer, moçada, de eu aproximar outra molécula semelhante, só que pelo outro lado, fazendo com que aqui, ó, exista um dipolo induzido, superfície de contato, certo? Então, de novo, eu tenho aqui uma molécula que ela pode apresentar aqui pra gente 2 interações químicas. Ponte de hidrogênio na parte polar e dipolo induzido na parte do hidrocarboneto, certo? Agora acompanhe o raciocínio aqui comigo. Vocês entendem que se eu tiro essa hidroxila da ponta e coloco ela um pouco mais para o centro, ela meio que diminui o espaço onde ela interagir por outra força intermolecular? Então, por exemplo, se a hidroxila está na ponta, ela deixa todo esse espaço da molécula livre para reagir por dipolo induzido. Se eu trago essa hidroxila um pouco mais para o centro, essa área que ela interagiria aqui por dipolo induzido diminui. E se eu trago ela um pouco mais para o centro ainda, essa área também é diminuída. Consequência disso, esses grupos aqui eles vão gerar uma espécie de competição, moçada, quando estiverem na mesma molécula. Essas coisas vão ter uma espécie de competitividade. E essa competitividade ela vai aumentar de acordo com a posição dessa estrutura na cadeia, certo? E aí a gente vai para a nossa última observação aqui, ó. Quanto mais centralizado o grupo, menor o ponto de ebulição dessa substância. Então, se esses grupos aqui que eu citei para vocês estiverem no meio da cadeia aqui, ó, eu vou ter necessariamente pontos de ebulição mais baixo em relação aos grupos que estão na ponta da cadeia, nas extremidades. Perfeito? E aí, eu queria anotar, eu encaminhei para vocês aqui, ó, uma lista de exercícios, né? Eu baseei essa lista de exercícios lá no como é que eu posso falar? Na apostila que vocês têm, e lá no exercício, na questão 3, eu tenho um ponto bem importante aqui, moçada, pra gente frisar aqui, ó, que seria essa questão 3 aqui. Observe o seguinte aqui, ó, ele fala aqui, ó, as aminas, propilamina, dietilamina e trietilamina, mesma massa aí, entretanto, suas temperaturas de ebulição são diferentes aqui, ó, não são iguais aqui, pois a intensidade de interações químicas intermoleculares varia entre elas. Ele pergunta, marque a opção que indica corretamente a correspondência da amina e sua temperatura.
Então aí tá dando aqui a temperatura de 48, 37 e 3 graus Celsius. Vou até colocar aqui do lado, 48, 37 e 3 graus Celsius. Perfeito? E ele quer que eu diga de qual temperatura cada um faz parte. Agora vamos analisar o seguinte aqui, ó. Dessas três substâncias, eu já posso afirmar o seguinte: todas fazem ponte de hidrogênio? A resposta é não. Aqui eu tenho nitrogênio ligado a hidrogênio, ponte de hidrogênio. Aqui eu tenho nitrogênio ligado a hidrogênio, ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Aqui eu tenho nitrogênio, mas todos estão ligados a carbono. Então aqui eu vou ter um dipolo. Perfeito? Consequentemente, se aqui eu tenho interação mais baixa, mais fraca, o ponto de ebulição tem que ser mais fraco aqui também. Então aqui seria o nosso 3 graus Celsius. Em seguida, eu vou comparar duas moléculas aqui que tem ponte de hidrogênio, certo, moçada? Só que aqui a ponte de hidrogênio está na ponta, observa que os 3 carbonos estão para cá, então o nitrogênio está ligado. O grupo funcional está ligado na extremidade, e aqui esse grupo funcional foi mais para o meio. E a gente volta lá na nossa questão. Se está centralizado, o ponto de ebulição diminui. Se está na extremidade, o ponto de ebulição aumenta, certo? Então, consequentemente, meus amores, esse camarada deve ter 37 graus Celsius e esse camarada aqui tem que ter 48. Nossa resposta será essa resposta A. Perfeito? Joinha? Outra questão interessante é uma questão aqui, a questão 2, que eu tenho até que me retratar com o Lael por conta de uma... Lael, se você estiver ouvindo isso, eu queria dizer para vocês que eu te amo em Cristo, tá bom? Enfim, o Lael lá da turma do pré-vestibular da manhã na Cidade Nova, certo? Seguinte, essa questão aqui ela tem um processo bem interessante. Ela fala o seguinte: o gráfico a seguir indica a temperatura de ebulição de bromoalcanos para diferentes tamanhos de cadeia carbônica, certo? Então ele está falando o seguinte aqui, ó, que é como se eu tivesse aqui, ó, CH3BR, eu tivesse C2H7BR, C2H5, perdão, C3H7BR, ou seja, eu tenho a mesma estrutura orgânica, um hidrocarboneto aqui saturado, só que com bromo, sacou? Tipo eu vou aumentando o número de carbonos e só vou colocando bromo. E aí o que ele fala? Aqui está o primeiro, segundo, terceiro, ou seja, vai aumentando a massa, a nossa temperatura de ebulição vai aumentando. É isso que ele está falando aí no teu gráfico, tá bom? Aí ele pergunta o seguinte, ó: considerando a propriedade periódica dos halogênios, a alternativa que descreve adequadamente o comportamento expresso no gráfico de temperatura de ebulição versus tamanho da cadeia carbônica, ele quer que tu faça a mesma coisa agora para compostos que tem flúor e para compostos que tem iodo, certo? E aí o seguinte, moçada, ele me dá aí, ó, a massa do flúor e do iodo. A massa do flúor aqui pra gente é em torno de 19 aproximadamente, certo? Quanto a massa do iodo é em torno de 128, perfeito? Seguinte, se a gente for analisar aqui por uma questão de eletronegatividade, obviamente que o flúor é bem mais eletronegativo do que o iodo. Então, eu afirmaria aqui que as substâncias que são formadas por flúor, elas são, como é que eu posso falar para vocês aqui, ó? Mas elas teriam que ter uma interação química mais intensa. Mas aí cai justamente naquilo que eu falei para vocês lá sobre questão lá de bom senso. Tu tem uma substância que tem flúor que pesa 19, e tem uma substância que tem iodo que pesa 128. Então aqui eu tenho uma situação, moçada, onde a massa, por ser muito maior, ela vai se tornar mais importante do que a questão da interação química da eletronegatividade. Então, de novo, tem que usar o bom senso aí, beleza? Nesse sentido, eu vou ter que selecionar aquelas moléculas aqui, ó, como maior ponto de ebulição, que tem iodo, porque elas vão ter massa expressivamente maior. E as que têm flúor vão ter aqui, ó, um ponto de ebulição mais baixo, perfeito? Então, de novo aqui, cai de novamente naquela questão que eu falei para vocês. Interação química, de forma geral, ela vai ser mais importante do que a nossa massa. Porém, se eu tiver uma substância que tem massa expressivamente mais intensa, mais pesada do que a outra, tem que levar em consideração a massa, é uma questão de bom senso. E aí, como lá o Elzinho tinha me afirmado aqui, ó, eu não levei em consideração ele, porque eu sou uma pessoa meio soberba às vezes, sou que nem a Flyslane lá do Big Brother, né? A resposta do nosso gabarito aqui, a letra E, é de Eita Giovana, perfeito? É a única que obedece aqui o nosso processo, perfeito?
Então, meus amorizinhos, a minha aula é essa aqui, a primeira pelo menos. Eu vou fazer mais uma aula aqui daqui a pouco, só que falando sobre solubilidade, falando sobre grau de acidez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês quiserem, eu vou tirar fotos minhas folhinhas aqui e vou encaminhar pro Tisson para ele colocar no grupo de vocês, tá bom? Então, é isso. Beijo na bunda e até a próxima.